solução quase confuciana de procurar no passado antídotos para o relativismo destravado é já característica de momentos caóticos e incendiários, quando o intelecto se divorcia da sabedoria e a excessiva materialização do pensamento origina a epistémica arrogância de rejeitar o transcendente. Revela-se urgente que alguém com habilidade lembre ao homem da sua humanidade. Essa função foi muitas vezes designada ao historiador, e de facto é curioso como uma civilização obedece a uma certa sazonalidade. Peter Burke foi eficiente na reflexão, quando exteriorizou que a função do historiador é lembrar à sociedade aquilo que ela quer esquecer. Efetivamente, há um malabarismo revisionista que sempre ocorre no inverno civilizacional. Uma condescendência prepotente, aliada a uma nefasta ausência epistemológica. De repente, deixa de existir complexidade no fenómeno existencial e tudo aqui é uma dialética exageradamente abstraída, onde só cabem opressores e oprimidos. Ignora-se os obstinados dilemas da moralidade humana, o silêncio cósmico a empecilhar a clarividência da alma terrena e até a dificuldade de não sucumbir às pressões e intransigências da respectiva contemporaneidade. Hoje em dia, parece não haver interesse institucional em retificar imprecisões grotescas e inverdades históricas que desconsideram a complexidade do ser humano e respectivas raízes históricas. Foi com o intuito de averiguar os alicerces da disciplina histórica e sua preponderância para o homem que conversamos com Pedro Vilas Boas, investigador e professor auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. A nossa tradição é uma tradição greco-latina. E é muito interessante vermos que no tempo dos gregos, mesmo na época clássica, século V, no século de Péricles, a história era a epopeia, era a história dos grandes protagonismos, seja individuais, os grandes condutores de homens, seja coletivos. E, portanto, é muito curioso, desde logo, esta mescla que vai ser recuperada, há de ser recuperada, que digamos, não se pode separar, é inseparável, é inextrincável a malha entre literatura e história. Estamos a falar de exatamente a mesma coisa, nomeadamente no género épico. E, portanto, isso naturalmente afetou, vai, digamos, prolongar-se em toda a tradição ocidental. O cristianismo não vai alterar absolutamente nada. Se, digamos, o paganismo exalta os grandes heróis da cidade, o cristianismo vai fazê-lo, simplesmente à luz de novos parâmetros. E, portanto, as vidas dos grandes santos, a geografia, são as epopeias individuais daqueles que, do ponto de vista, digamos, dos valores cristãos, foram ilustrando. E, portanto, há uma tradição muito antiga, digamos, vem das origens homéricas, se quiserem assim, desta lógica dos grandes protagonismos e de uma abordagem, que é uma abordagem simultaneamente remetendo para factos, mas sobretudo os factos tal como eles nos são apresentados literariamente. E, portanto, esta é a nossa tradição. E marcou-nos, eu queria chamar um ponto para a atenção de uma matéria que normalmente passa despercebido. Isso é tão importante, este peso desta tradição foi tão importante, que quando a historiografia cristã medieval surge, ela também não trata de qualquer coisa. Ou trata, digamos, dos grandes feitos e dos grandes protagonismos de origem divina, e tínhamos a história bíblica, que era a história desses protagonismos, agora temos a história dos grandes fastos da Igreja e dos homens da Igreja e dos santos, e portanto uma coisa muito interessante é que não é só na Idade Média, vamos chegar ao século XVI e mesmo ao XVII, e a história não trata de qualquer coisa, só trata de grandes factos. Normalmente são grandes factos políticos, grandes acontecimentos, ou por eles mesmos, grandes batalhas, por exemplo, que movimentaram e condicionaram os factos políticos e a organização política dos espaços europeus, etc., ou então pelos personagens que intervêm. E, portanto, a história é sempre de grandes factos, grandes personagens, grandes acontecimentos. E daí que o historiador, o investigador, por exemplo, o meu caso, que sou aprendiz de historiador, mas desde 74, 75, com 20 anos, a mim sempre me fazia muita impressão, eu queria saber como é que viviam os monges de um determinado mosteiro. Não tinha hipótese porque eles não relatam coisas do cotidiano.
Por exemplo, interessou-me muito Caminha, o mosteiro franciscano, o convento franciscano de Caminha. Não diz como era, como é que eles, o que é que eles comiam, quando é que cortavam o cabelo, como era. Não, mas contam quando é que os piratas invadiram a ilha deles, a Ínsula e Caminha, quando o Drake invadiu, quando uma baleia deu à costa. Só trata destes grandes fenómenos, podem ser meteorológicos, por exemplo, uma grande tempestade, ou o dia em que Dom Manuel passou em peregrinação para Santiago de Galiza, em Caminha. Claro que os frades registram estes factos, mas não registram outros que têm a ver e que nos interessam muito com o cotidiano, a dieta alimentar, como é que era o seu dia-a-dia, as suas rotinas. Interessa-me muito pouco isso. E repare, desde logo uma coisa muito interessante. A mim, como estudante de 20 anos, nos anos 70, interessava-me já o cotidiano. Interessava-me já o cotidiano porque já estava tocado pela tal nova história. A nova história que nos anos 70 se ensinava na minha faculdade, que nós aprendíamos em que é que consistia, valorizava muito, ao lado justamente dos grandes protagonistas, as perguntas sobre como é que as pessoas viviam, como era o seu dia-a-dia, como eram, digamos, as coisas mais simples do cotidiano. E, portanto, eu, no fundo, estava a fazer perguntas condicionado também por uma certa pedagogia que eu próprio estava, digamos, a sofrer e pela qual estava a ser sugestionado. A Escola do Zanal foi um movimento historiográfico surgido na França durante a primeira metade do século XX. Desde o século XVIII, quando a história passou a ser conotada como ciência, os métodos de escrever e pensar sobre a história conquistaram grande evolução. A historiografia passou por grandes modificações metodológicas que permitiram um maior conhecimento cotidiano do passado, através da incorporação de novos tipos de fontes de pesquisa. Ainda assim, no início do século XX, questionava-se muito sobre uma historiografia baseada em instituições e nas elites, a qual dava muita relevância a factos e datas de uma forma positivista, sem aprofundar grandes análises de estrutura e conjuntura. Em 1929, surgiu na França uma revista intitulada Annales d'Histoire économique et sociale, fundada por Lucien Febvre e Marc Bloch. Ao longo da década de 1930, a revista tornaria-se símbolo de uma nova corrente historiográfica, identificada como Escola do Zanal. A história do Zanal, a nova história, não vai, digamos, não vai subestimar, nem vai tornar-se desvalorizadora do critério da objetividade, mas vai ter uma abordagem mais humilde do que a objetividade. Enquanto a história, vamos voltar àquele relato que eu estava a começar a fazer, a nossa tradição, antes do século XIX e antes da lógica positivista, cientificista, que é que na história, a história positiva ou positivista quer? É determinar exatamente os factos, localizá-los na cronologia e determiná-los. E, portanto, como é que se determina isso cientificamente? Através da análise dos documentos de arquivo. Com uma crítica do testemunho, determina-se exatamente os factos. E esta era, digamos assim, a crença e a convicção. Este era o grande objetivo da história documentalista, da chamada história positivista. Mas está a ver, era uma história, ou Carlyle, era uma história predominantemente narrativa, em torno de grandes homens e, sobretudo, narrativa em torno de documentos de arquivo e documentos oficiais, em que a preocupação ainda é um bocadinho aquela herança da tradição clássica, os grandes protagonistas e os grandes... Isto dura até ao século XIX. Só que no século XIX, com, digamos, a transformação cultural do liberalismo e também com as mudanças científicas, com uma abordagem mais científica, vai-se no sentido de determinar exatamente o objeto através de documentos. A história ou tem documentos ou não existe. Portanto, a determinação do documento, a sua crítica rigorosa, daí inclusivamente as disciplinas auxiliares, a paleografia, etc., para determinar exatamente quais são os documentos que são autênticos, o que é uma cópia, o que são documentos apócrifos, etc, etc. Portanto, essas disciplinas são disciplinas que finais do século XVIII e princípios do século XIX, a nossa escola paleográfica vem já da segunda metade do século XVIII. E, portanto, nós temos finais do XVIII, princípios do XIX, afinam-se os métodos, as disciplinas auxiliares, para ter uma história, vou dizer, objetiva.
os factos são indisputáveis, estão documentados, e há uma espécie de crença ingênua, fortíssima, otimista nisto. E como se a história se acabasse no documento. Ora, o documento tem que ser contextualizado, tem que se perceber a cultura de quem o redigiu, lá está, começa a questão, quem redigiu o documento, quem está por trás dele, obedece isto a que contextos, e portanto percebe-se que foi um excesso muito grande também esta lógica, esta crença ingênua na objetividade, e portanto a historiografia desde então, desde 19 até cá, caminhou no sentido de uma maior humildade e sobretudo com a nova história, sobretudo agora com os anais, isto é, com o início do século XX, no sentido de humildade que é possível atingir verdades sobre o homem, sobre a evolução da sociedade, mas são sempre, digamos, atinge sempre de uma forma incompleta. A perfeição também não existe à escala deste saber. É um saber que está ao nosso alcance, mas o saber vai-se completando sempre. E cada observador, cada investigador pode dar uma chega e ajudar a completar esta lógica. Ora bom, os anal vão justamente com a lógica totalizante abrir, estamos a falar em princípios do século XX, ou digamos princípios, final dos anos 20, vão abrir, sobretudo, com esta lógica totalizante, a outras matérias que são extremamente importantes e que nós hoje chamamos as ciências sociais. É muito curioso que a abordagem, justamente uma das características da nova história, é uma abordagem antropológica, o problema do homem, e uma das coisas que se percebe por este tipo de abordagem é que, assim como o homem o homem é económico, o homem é filosófico, o homem é um ser eminentemente religioso e o homem é um ser eminentemente histórico, isto é, tem memória e projeta a memória nos outros e pretende guardá-la e projetá-la. E é muito curioso este tipo de lógica. Agora, eu queria dizer, o entusiasmo por esta corrente, nomeadamente pela escola dos anal, economia, sociedade, mas eles, ao lado da economia e da sociedade, valorizam todas as outras dimensões, e, portanto, nós vamos ter a importância da sociologia, a importância da antropologia cultural, a importância que passa a ter a etnologia, a ciência comparada das religiões, tudo isso passa a ser extremamente importante. Uma coisa que é muito interessante, justamente na escola dos anal, que é perceber uma coisa que até aqui não tinha sido suficientemente percebida, é um dado muito importante, é que verdadeiramente toda a historiografia, sobretudo e muito mais naturalmente a historiografia oficial, é uma justificação de poder e, portanto, percebe-se a historiografia percebendo a sua conexão com aqueles que estão nas esferas do poder. E a gente percebe isso, por exemplo, veja no caso da Europa, os primeiros cronistas, os grandes cronistas que a Europa conhece são com o aparecimento das primeiras nações. A França moderna, a Inglaterra, Portugal, que são as primeiras nações, e portanto o que é que nós vemos? Vemos a dinastia que surge, uma das primeiras coisas que faz a dinastia de Avis, o Dom Duarte, faz do Fernão Lopes o cronista-mor do reino. Porquê? Porque ao mostrar todos os reis, ao fazer o recontamento dos feitos dos reis todos, desde Dom Afonso Henriques a Dom João I, permitia-lhe, sobretudo valorizando Dom João I, mostrar que Dom João I era o único monarca legítimo desta nova dinastia e que era o detentor de todas as promessas e de todo, digamos, de tudo aquilo que providencialmente lhe tinha sido destinado. Isto é, o Bloch, estes autores passam a valorizar o valor político que tem este cargo, que é um cargo que passa a ser como uma magistratura. Portanto, a história nunca é, digamos, uma história, vamos lá ver, nunca se consegue uma história 100% objetiva, a história nunca é 100% isenta e a história faz parte de tudo aquilo que são as preocupações dos humanos e, portanto, entra também neste nível e justamente esta nova história e nomeadamente a revista Os Anal vai valorizar muito esta dimensão, a relação da história com o poder e os contrapoderes. A justificação, eu digo justificação do poder, podia ser a justificação do contrapoder. Isto é, realmente o homem nada faz que não tenha
uma justificação. E no campo político não há justificação política sem a história. O Abel e o Gonçalo, reparem só nisto. Nós tínhamos a formação medieval apenas com as disciplinas do trivium e do quadrivium. Disciplinas que vinham desde o Boécio, isto é, ainda no mundo clássico romano, no final do Império Romano. As mesmas disciplinas que se vão manter. Quando se chega ao Renascimento, isto é, aos finais da Idade Média, princípios da época moderna, o que é que nós vemos? Justamente para formar o homem e o príncipe e o condutor de homens, e para formar, se quiserem de uma forma mais, o homem livre, o homem e que tem que usar a palavra para conduzir os outros e para liderar. Uma das coisas que ele tem que aprender é filosofia moral. Filosofia moral é uma disciplina que se acrescenta às disciplinas do trivium e do quadrivium. E outra é a história, porque sem história não há estadista, não há político. E, portanto, esta valorização que agora vemos fazer no século XX já tinha sido muito percebida, digamos, no currículo, digamos, da formação do homem público da época renascimental, pelo menos desde aí. A batalha cultural que hoje nos impacienta é uma antítese recorrente do consciente coletivo. Esta moralidade transvertida que exige masoquismo aos fortes e sadismo aos fracos, alicerçada num etnocentrismo benevolente a privilegiar ativismo de submissão, onde a vítima reivindica a humilhação para indemnizar a sua posição. Isto representa uma nova transformação ideológica, uma espécie de liberalismo do medo que parece preferir a ideia de que o fraterno localismo precisa determinar para se preludiar o híbrido globalismo. Esta desconfiança sobre o fanatismo progressista levanta inúmeras questões, maioritariamente relacionadas com a moralidade e os valores perenes. Estará o Ocidente a suicidar-se com este decadentismo moral e haverá maneiras de inverter esta tendência flagelante? O Gonçalo toca um aspecto que é muito curioso, é que realmente o século XVIII, sobretudo o século XVIII das luzes, é preconceituoso em relação a tudo que seja a Idade Média. Claro, os danos foram enormes. Por exemplo, nós poderíamos ter na Sé de Braga ou, digamos, em imensos templos em Portugal reconstruídos interiormente à moderna, isto é, ao século XVII e XVIII, sobretudo XVIII, se não fossem, digamos, as depredações que se vão fazer. Isto é, repare que gótico justamente tem o sentido bárbaro, pejorativo. Aliás, a própria expressão Idade Média. Portanto, não há dúvida que o preconceito antimedieval foi absolutamente, digamos, decisivo no debate das ideias do iluminismo. Do iluminismo, digamos, aqueles que não estavam convictos dessas ideias. Portanto, foi um debate muito grande. Agora, repare, depois também se caiu num excesso oposto. O século XIX, e nós entramos no século XX, não se esqueça que o século XX, digamos, o século XIX cultural, abrange desde a Guerra Franco-Prussiana até a Primeira Guerra. Culturalmente, digamos, tudo isso, a Belle Époque é tudo. E é muito curioso ver como no início do século XX nós continuamos com uma espécie de neo-goticismo, neo-romantismo e vamos também cair no excesso oposto, que é uma espécie de, digamos, de visão idílica, digamos, desses 1000 anos da Idade Média. Portanto, é evidente que ao longo dos tempos vai haver sempre esta dialética, este balanceamento por gostos e por estéticas. Por um dado que é muito importante e que o Gonçalo já tocou, a história é também filha do seu tempo. E nesse aspecto, a filosofia de cada época, de cada momento que passa, conta muito. Claro que o historiador de profissão e aquela que deve ser a atitude crítica, deve ser justamente perceber o que é que inquieta os meus contemporâneos para perceber que resposta é factível, que resposta se pode dar, e ao mesmo tempo percebermos que não podemos ir longe demais, temos que perceber qual é a inquietação, mas não podemos perder o critério da objetividade e da factualidade. E, portanto, se quiser, nenhuma lógica da história, a meu ver, acaba por invalidar a base documental, de segurança crítica, que é dada precisamente por esse contributo que foi a tal história do século XIX, a história do positivismo, que afinou as disciplinas auxiliares e o sistema crítico que nos permite hoje
distinguir muito bem um documento verdadeiro de um falso, um espúrio de um autêntico, etc, etc. Portanto, claro, não temos nada, não devemos confundir isto e tratar destas temáticas, falando destes nomes, sei lá, do Fernand Braudel, do Peter Burke, falar inclusivamente ainda agora falamos do Gilberto Freire, isto é um determinado nível de abordagem que não tem nada a ver com a espuma dos jornais e com os debates que não assentam, digamos, em factualidade por vezes nenhuma e que assentam apenas no preconceito da ignorância. Portanto, nós aqui os três estamos a falar, mas a um nível que não tem... Nós percebemos que isso possa acontecer, mas isso acontece em virtude, digamos, de insídias e de lógicas de puro combate partidário, ideológico, claro, e portanto não tem a ver com uma reflexão que visa tentar compreender. O historiador tenta compreender. O que nós vemos nas televisões em certo tipo de debates é de quem não quer compreender, desde logo não quer conhecer, não quer ir às fontes, e depois não quer compreender. Repara, por exemplo, o Hegel, que falaram do Hegel. O Hegel descobriu uma coisa que é importantíssima, que depois vai estar na base, seja do Marx, seja do Croce e do Gentile, noutro setor, digamos, do espectro ideológico-político, mas que é a descoberta da dialética. Realmente, nós tínhamos uma visão até esse tempo, até o tempo do Hegel, talvez não seja bem assim também, quer dizer, também encontra precedentes antes, mas o Hegel é que filosoficamente deu tradução a uma preocupação que é muito do século XVIII, que é ver a evolução de tudo. Digamos, a nossa preocupação já não é apenas genealógica, é a nível do mundo também vermos a evolução de todas as sociedades. Esta lógica evolutiva, e ele, no pensamento evolutivo que tem, vai mostrar que a evolução não se faz paulatinamente e de uma forma sibilina e gradual, mas se faz por choques, por tese, antítese, síntese. Este pensamento, por exemplo, não imagina como ele marcou Oliveira Martins. O Oliveira Martins tem um trabalho interessantíssimo, precisamente sobre a evolução das sociedades, digamos, até lhes posso mostrar esse esquema, que é também em 3 velocidades, porque digamos, a marca, como é que se passou das sociedades, por exemplo, medievais para a sociedade liberal e das sociedades liberais para as sociedades democráticas contemporâneas. Estes 3 pontos que correspondem aos 3 momentos do Hegel. Portanto, foi um acréscimo. O Hegel é o pai, digamos, de muitas evoluções do ponto de vista filosófico e, portanto, foi um perigo que se correu para nós virmos a beneficiar do que há de fecundo nesse pensamento dialético, percebe? Agora, o Hegel não tem culpa de a dialética ser levada em sentidos totalitários, como foi, e portanto é evidente que eu percebo isso. Agora, uma coisa que nós não falamos e que é muito importante também na nova história é uma distinção que a partir da revista Análise começa a colocar e que é muito importante, que é a noção, por exemplo, é muito importante, ainda agora víamos no Braudel, a ideia de longa duração. Analisa-se, neste caso, o lapso do tempo da Europa do Filipe II. Mas vejam, por exemplo, a sociedade feudal, 1000 anos analisados naquele volume. E ali tem uma análise dos aspectos essenciais nas diferentes áreas que constituem a sociedade e as preocupações humanas. E, portanto, uma distinção que ainda hoje fazemos, digamos, a longa duração, e aquilo que é estrutural e que fica e que só se esbate depois de uma longa evolução, e aquilo que é conjuntural. Nós usamos muito isto. Quem é que não diz? Isso é conjuntural. Não, isso é estrutural. Estrutural que tem a longa duração digamos, e tem estruturas tão, em termos institucionais e termos sociais, tão enraizadas que perduram. Mas o problema é que justamente aqueles autores, por exemplo, no campo da geografia, Orlando Ribeiro, no campo da interpretação e do estudo, nomeadamente no Brasil, ainda há pouco falamos do Gilberto Freire, estes nomes são nomes justamente que personificam o respeito pelo diferente, pelo contrário, e a pacífica integração de convívio
eventualmente de miscigenação, depois é, digamos, a dinâmica social. Portanto, este tipo de referentes, mas quem diz isso, os clássicos da história da expansão, por exemplo, o Charles Boxer, que eu ainda conheci e fartámos-nos de ler coisas dele, são nomes absolutamente seguros. Nós hoje vemos a falar destas coisas pessoas que não têm habilitações nenhumas, como em meio minuto de conversa a gente vê que o que os norteia, que o que os anima é justamente o desejo de destruir, digamos, já não digo certezas, mas o mínimo de, digamos, de referentes. De consenso. Ora, Sim. se não houver referentes mínimos de memória, e pronto, isto insere-se numa lógica que nós não devemos ser ingênuos, que é uma lógica de destruição. Destruição, sobretudo nas massas menos exigentes. Destrói-se para depois, no vazio, se ocupar com sistemas de ideias diferentes. Repare, nenhum sistema totalitário descura esta dimensão. A Alemanha, na sua expansão, digamos, justificava a expansão com uma lógica e com uma exportação, digamos, de uma lógica ideológica absolutamente prévia e justificativa. Também nunca ninguém. O Napoleão, quando ocupou parte da Europa e quando ocupou Portugal, ele apresentou-se como libertador. E claro, nós éramos os desgraçados, estávamos cativos dos ingleses, do obscurantismo. Portanto, é sempre a mesma lógica. Destrói-se, cria-se incertezas, cria-se dúvidas. Se fossem dúvidas intelectuais genuínas era excelente, mas criam-se dúvidas espúrias e criam-se mitos, mitificam-se coisas, dizem-se outras absolutamente erróneas, sem fundamento nenhum, para, na confusão, destruir, criar o vazio e depois as pessoas estarem mais, digamos, dispostas ou predispostas a uma ocupação mental, digamos assim, que normalmente precede a ocupação física, ou pelo menos a ocupação económica, ou a ocupação política, porque as pessoas têm que pensar que hoje a ocupação política e o domínio político não se faz só pela presença dos canhões em cima de nós, faz-se também por outras vias, não é? Portanto, acho que tudo isto, nós estamos imersos, estamos mergulhados em, digamos, em fé-divers, em espuma jornalística, sobretudo, que não tem consciência nenhuma, mas que tem gravidade. E a gravidade é, digamos, desde logo, ofender nos símbolos, digamos, são realidades insofismáveis. Por exemplo, o infante Dom Henrique é o obreiro da abertura ao mundo, quer dizer, não há dúvida nenhuma, isso é factual. Ele até, em termos anglo-saxónicos, o navegador, ele não navegou, mas pôs a navegar, e realmente a expansão de Portugal e a abertura ao mundo depende dele. Ora, parece-me absurdo, por exemplo, porque é que se há de malsinar a memória de alguém que fez. É muito interessante a expressão do Fernando Pessoa, aquele que ele anacronicamente imagina-o de lápis, em Sagres, a desenhar o mundo. Ele diz, e desenhou, e as caravelas foram e voltaram, e era exatamente a medida do mundo que ele tinha desenhado. E pronto, está a ver... é uma triste realidade, depois, digamos, de nós percebermos que, inclusivamente, do ponto de vista simbólico, representa o que representa o infante, e quem diz o infante diz todas as pessoas depois que se envolveram nesta lógica multissecular, como é que agora, em duas penadas, aparece um papalvo qualquer e nos diz meia dúzia de atrocidades? Esta autocomiseração destrutiva é consequência de um cansaço que foi perda de valores, sobretudo de ordem espiritual, isso é evidente. Portanto, a perda de valores espirituais deu uma sociedade materialista que não sabe para onde vai nem quer saber, e que vive para o momento passageiro do prazer passageiro, e não tem outro horizonte. E este é, digamos, o grande problema, mas isso cura-se justamente de que forma? Mostrando como aquilo que o único remédio que verdadeiramente precisamos é dos tais valores, os tais valores perenes. De facto, é inegável que o adversário do novo nesta sociedade faustiana é o antigo, daí a premente necessidade de adulterar o passado, pois um povo sem memória é um povo sem futuro. Aproveitamos também para conversar com o Pedro sobre positivismo, dialética, filosofia moral,
particularidade da história nova, bem como variedíssimos assuntos intimamente relacionados com esta disciplina. Se quiseres assistir integralmente a este conteúdo, vai ao nosso Patreon e faz parte deste projeto. A primeira tier é gratuita e já te permite assistir a este conteúdo exclusivo. Aproveitem também para verificar as obras de Pedro Vilas Boas através do link na descrição.